Pão caseiro, simples, da avó, que não dá azia. Segredinho que eu vou contar para vocês, para o seu pão não te dar azia depois que você comer. Assista o vídeo. Bom dia, pessoal. Dando uma passadinha no canal para falar um bom dia para vocês, para desejar paz para todos e para agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E a vocês que estão aí comigo, os que estão chegando, tá? E hoje, gente, eu vou passar aqui para vocês. Na verdade, eu vou fazer para mim, né? Mas eu vou passar a receitinha aí, tipo assim, como comadre, né? Dividindo receita, né? Aprendendo e repassando o que a gente sabe. Eu vou passar uma receitinha aqui de um pão econômico, tá? E um pão que não dá azia na gente também, tá bom? Então, bora lá. Antes de mais nada, sempre, né, eu tenho que estar lembrando, né? Eu sei que não precisa, vocês sabem, para vocês curtirem meu vídeo e para vocês assistirem, mas também dá uma curtidinha, tá? Porque às vezes um monte de gente visualiza, mas não curte. E isso me ajuda, né? Cada curtida que vocês dão aí, vocês estão dando um pontinho mínimo para mim, mas o pouco com Deus é muito, né? E eu agradeço muito os que estão aí comigo, os que estão chegando, né? Que eu já vi lá a minha turminha que me acompanha, são tudo mais ou menos da minha faixa de idade, né? Que a gente, no YouTube dá para saber as pessoas, a faixa de idade que nos acompanha, né? Eu não falo seguidores, eu falo meus amigos, é um grupo de amigos, né? Seguidor, você tem que seguir só Jesus, tá, gente? Porque tem pessoas que cria, tipo assim, uma pessoa, ele faz um ídolo dele, né? E ele segue. Eu tô seguindo, não é seguindo, gente. Você não vai seguir ninguém, segue a Jesus. Agora, tipo assim, eu curto, eu gosto dos vídeos daquela pessoa, eu tô no grupo dela. Aí sim, é um grupo de amigos, como você tem no Facebook, a gente tem no Facebook, no Zap, né? No Instagram, no TikTok, a gente tudo tem um grupo, né? Não, eu já não falo seguidor, é um grupo de amigos. Então, que estão ali porque gostam de mim, gostam das coisas que eu ponho. E o YouTube é a mesma coisa. Não precisa vocês falar, eu tenho milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Ninguém tem seguidor. Quem tem que ser seguido é Jesus. Porque o resto aqui na Terra é tudo falso, né? Vocês têm milhões de... não tem pessoas aí, tipo assim, eu já vi muitos que tem canal, YouTube, jovem riquíssimo, pessoa riquíssima que tem tudo, tem milhões e milhões de seguidores, né, que eles falam, e de repente ele não tá em depressão, ele não se mata. Então, o que que adianta ter milhões de seguidores e às vezes não esquecer de Deus, né? Então, não, siga Jesus, não siga eu, não. Se vocês gostar das minhas receitas, se vocês puderem aproveitar, eu fico muito feliz, sabe? Eu considero vocês como meus amigos e não como seguidor. Então, bora lá. Hoje eu vou passar uma receitinha aqui. Vou fazer para mim, como eu disse, né? E vou também mostrar a receita para vocês. Um pãozinho da avó, sabe? Pão econômico da avó que não dá azia. Se der, porque às vezes tem pessoa que tem problema, é muito pouquinho. Depois eu vou mostrar o ingrediente que eu vou colocar aqui, que ajuda a não te fermentar, porque eu mesmo tenho mania, sabe? Pão caseiro. Para começar, você coloca o mínimo possível de fermento, né? Nem no caso, essa receita aqui eu poderia colocar 20 gramas de fermento, mas como tá calor, eu vou colocar só 10, porque isso aqui dá uma fermentação no estômago da gente, principalmente as pessoas mais idosas, né? Então, aí tem mais um segredinho aqui que eu vou mostrar só no fim, que ajuda também a combater a azia, tá? Como se diz? Não é siga. Veja aí a receita, tá, gente? As pessoas acostumam colocar o pão na bacia, mexer. Eu já sou mais assim, eu acho bonito essas pessoas que têm uma paciência, põe ovo, mexe, põe o açúcar, mexe. Eu não, eu já sou mais que... Eu acho que eu sou, tipo assim, eu acho que eu tenho um pouco de... como que fala aquelas pessoas assim, que é meio que agitado, autismo, né? Autismo, porque eu sou um pouco agitada, sabe, gente? Toda a vida, desde criança. Então, eu não gosto, assim, de lugar muito parado, sabe? Eu não posso ficar, nem fico muito tempo lá no sítio, porque fico um dia, depois vai me dando um tédio. Eu tenho que estar em um lugar que tenha gente, sabe? E esse canal aqui, eu me sinto, se eu tô aqui sozinha, não tô aqui sozinha, tô com Deus. Mas eu sinto que tenho 2 milhões e tanto de pessoas aí junto comigo. Então, eu me sinto acolhida.
primeiramente com Deus e depois com vocês aí, tá bom? Então, bora lá a receita. Vou colocar aqui, eu vou bater tudo no liquidificador. Não vou pôr aqui na bacia, mexer, colocar tudo no liquidificador. Porque daí você bate já, mistura bem esses ingredientes. Eu acho muito bonitinho essas pessoas que colocam um ovo, bate, depois 2 ovos, bate. Eu não sou assim, gente, eu já gosto de coisa mais prática. O liquidificador é o eletrodoméstico que eu mais uso aqui na minha casa. Então, pra tudo eu uso o liquidificador. É o que eu uso. Não, sabe? Não, é mais prático. Você põe ali, já bate tudo, né? As outras coisas, batedeira, essas coisas, tipo um bolo, essas coisas, de vez em quando eu uso para bater. Mas o liquidificador, eu uso mais. Bom, gente, então, eu vou colocar aqui 3 ovos inteiros. É um pão econômico porque a gente faz com as coisas simples que a gente tem na casa, né? Então, é pão de vó mesmo. Vó faz, a minha mãe fazia lá com o que tinha e ficava muito bom. E eu mesmo, eu sei, porque às vezes do nada eu invento alguma coisa para meus netos. Então, vamos lá. Pão de vó simples, que não dá azia. 3 ovos. Vou colocar tudo aqui. Aqui eu vou colocar, gente, 3 colheres de sopa de açúcar, que eu já medi, né? O sal é bom você deixar por último, tá? Porque ele ajuda dizem que o açúcar é bom que cresce mais. Não sei. Então, aqui, gente, eu tenho meia xícara de banha de porco. Já derreti, que ela tava dura, né? Então, tá aqui, ó, meia xícara de chá de banha. Como eu disse, meça tudo na mesma xícara. Não sei o tamanho da sua xícara aí. Mas, aqui, eu tenho 2 xícaras de água. Uma dica para vocês. Gente, sabia que o pão que você faz com água, ele fica mais leve e fica mais macio do que você colocar o leite? O leite fica bom, mas ele impede um pouco do seu pão crescer. Então, a gente fala, eu vou fazer com leite para ficar mais chique. Não, o pão com água, ele fica mais leve e ele cresce mais. O leite dá meio que uma segurada no crescimento. Aqui eu tenho 2 xícaras que eu já medi de água morna. Não coloque água quente, como sempre falo, porque a água muito quente, ela impede do seu pão crescer. Vou colocar aqui, gente, um pacotinho de 10 gramas só de fermento, tá? E ele vai demorar um pouquinho mais para crescer? Vai. Só que ele não fica aquele fermento forte, né? Aquele pão forte que dá azia na gente. Bom, deixa eu dar uma batida aqui agora. Aqui eu já misturei o fermento, o açúcar, tudo. Agora eu vou colocar o sal, porque o meu pão eu quero fazer mais para mais salgado do que doce. Se eu fosse fazer mais doce, eu colocaria mais açúcar. Põe 3 colheres, porque... Agora aqui eu tenho meia colher de sopa de sal, tá? Eu quero ele mais salgadinho. E aqui, gente, como diz assim... o segredinho que ninguém coloca aí, sabe? E que eu descobri que é bom. Aqui, eu vou colocar também uma colherzinha no pão de bicarbonato de sódio. Porque o bicarbonato, ele é bom para azia, para um monte de coisa, né? Então, eu vou colocar uma colherzinha dessa no pão. Ele vai ajudar no crescimento do pão e vai ajudar quando você comer o pão, não te dá azia, tá bom? A menos que você tenha problema mesmo aí, não pode comer pão caseiro, aí cada caso é um caso, né? Às vezes tem pessoas que não podem, mas só que esse pão pelo menos não tem leite. Para quem não pode com leite, né, com lactose, não tem leite. Já é uma vantagem, mas só que vai farinha também, né? Então eu vou pôr uma colherzinha só para ajudar ali no crescimento, no combate à azia. Olha, então eu vou pôr aqui uma colherzinha, pouca, não precisa ser muita também não. Já vou bater tudo. Bom, agora eu vou pôr a minha misturinha aqui na minha bacia. Como sempre, fica amarelinho por causa do ovo caipira.
Mas isso aí não quer dizer que você não vai fazer porque não tem caixinha. Imagina, faça com o que você tem aí, como eu disse, né? Tá um cheirinho gostoso. Agora, gente, farinha de trigo, como sempre eu falo. Olha, aqui vai mais ou menos 1 quilo de farinha de trigo. Não tem como eu falar, vou pôr 5 xícaras de farinha e só ir aquelas 5 xícaras. Não, porque às vezes vai mais, depende do tamanho do ovo, depende do tamanho da medida. Então, agora a gente vai colocando aqui farinha aos poucos e vamos mexendo até a gente ver que dá ponto de enrolar. Às vezes essa medida aqui, eu gasto sempre mais ou menos 1 quilo de farinha, sabe? Às vezes precisa um pouquinho mais na hora de enrolar, mas é mais ou menos 1 quilo de farinha. É mais para 1 quilo do que para, tipo assim, é nessa média de 1 quilo, né? Às vezes dá sobra também do quilo, depende, né? Que nem eu falei, o tamanho do ovo, o tamanho da medida. Ou se você põe um pouquinho mais generoso suas medidas, tipo meia xícara, você põe um pouquinho a mais. Olha, até aqui eu ponho quase 1 quilo já. Então, vou mexer. Até enquanto você puder mexer com a colher, com a sua espátula, você mexe. A hora que começar a ficar duro, firme, aí você já coloca a mão, porque com a mão você sente a textura da massa, porque o pão, você não pode deixar ele muito mole, mas também não pode deixar muito duro, não, senão vai ficar aquele pão seco aí, tá bom? Eu vou passar mais uma aguinha na minha mão, que eu já lavei, mas eu gosto de passar. Que eu gosto de fazer as coisas bem limpo, porque é para minha família que eu faço. E mesmo quando é para as pessoas de fora, eu sempre faço, como diz, não faço para os outros o que você não queira para você, tá bom? Então, vamos à mão a massa aqui agora. Ó, tá ficando uma massa bem linda, bem maravilhosa. Ó, ela tá um pouquinho meia mole, então eu vou pôr um pouquinho mais de farinha. Agora, daqui em diante, você tem que pôr muito pouquinho, porque senão você pode deixar o teu pão muito seco. E pão é igual sabão. Depois que você deixou, se você deixar ele muito seco, depois você tenta amolecer a massa, mas já não vai ficar igual. Então, é melhor você deixar sempre mais molinho do que muito duro. Sabão é a mesma coisa. Se você errar na medida e não dar certo a primeira vez, depois você pode tentar consertar. Você pode até conseguir aproveitar, mas ele não vai ficar a mesma coisa de um sabão que já dá o ponto certinho. Olha aqui, gente. Aqui eu já não vou colocar mais farinha, tá? Porque a minha massa tá bem bonita. Ela não tá seca e nem mole, não tá muito pegajosa na mão. Então, se eu colocar mais farinha aqui, depois vai ficar aquele pão seco, né? Você tem que deixar espaço na massa para o pão poder crescer. Se você colocar muita farinha, ele não vai ter espaço de crescer, porque ele vai ficar aquele pão ali duro. Então, ó, olha que massa bonita que já tá. Agora eu vou pôr aqui no mar, vou dar uma amassadinha que também já tá limpo, né? Que eu já limpei. Aqui agora, se eu sentir que tá grudando na minha mão, o que eu faço? Eu jogo um pouquinho de farinha, mas bem pouquinho. Só para não grudar mesmo. Ó, minha aqui, por exemplo, tá grudando um pouquinho, tá bom. Ó, eu só ponho um pouquinho só. Olha, não foi nem 1 quilo inteiro de farinha. Sobrou um pouquinho ali ainda. Possa ser que você vai usar, né, inteiro, ou até mais, depende da sua medida aí. Mas no meu, não vou usar 1 quilo. Vai sobrar aqui deixa eu ver, umas 100 gramas mais ou menos de farinha. Então, o pacote é 1 quilo, se põe que eu usei 900 gramas de farinha, né? Agora, vamos amassar esse pão. Sovar bem, né? Pra modo de... Eu gosto de dar umas batidinhas assim, ó, ajuda o pão a crescer também. Eu lembro da minha tia, né? Eu já falei aqui nos vídeos, uma tia que já faleceu, tia Benedita, que a gente chamava a tia Filhinha. Eu ia na casa dela, ela apanhava a gente pra amassar o pão. Aqui, ó, vou pôr a mão um pouquinho, que ainda tá grudando. Minha mãe também. Antigamente, os pão que tinha, eu gostava de ir passear assim na casa das vizinhas, dos parentes, quando a gente era criança, né? Pra comer pão caseiro. Porque todo lugar que você chegava tinha pão caseiro. Ou então uma bolachinha caseira, né? Como morava em sítio, que era longe da cidade, antigamente não tinha carro, tinha que ser tudo de a cavalo, de carroça. Então,
as pessoas já se viravam, porque tinha, né? As pessoas não compravam de quilinho de farinha de trigo, comprava aqueles pacotes de 5 quilos, né? Comprava 2 pacotes, 10 quilos, de 5. Então, para fazer pão, minha sogra mesmo, ela fazia uma fornada de pão, como diz, e ainda assava naqueles fornos a lenha lá fora, né? Que tinha, não era forno de fogão, fogão econômico. A gás ninguém tinha na minha época de criança. Bom, tinha, mas era raro, né, gente? Sempre teve. Mas isso aí era coisa de luxo, de rico, né? No sítio era tudo fogão a lenha e forno a lenha também. Tinha que deixar o forno esquentar. Minha mãe, forno de barro, né, que meu pai fazia. Aí a minha mãe tacava fogo naquele forno lá, deixava esquentar. Aí, quando isso, ela fazia o pão. Ó, eu vou jogando uns pouquinhos, até ele parar de grudar na minha mão. Aí, quando aquele forno, assim, que você olhava por dentro, tava vermelho. Enquanto isso, os pão tava lá crescendo. Aí, o que ela fazia? Ela tirava aquele fogo bem... ela encostava, assim, do lado, né, as brasas, tirava aqueles pau que tava queimando lá, encostava do lado, e daí ela ponhava pão, assar, sabe no que, gente? Na folha da bananeira. Cortava a folha e ponhava os pão. Era muito pão, sabe? Então, era aquele... Engraçado que aquele forno mantinha quente. Aquele dali ficava um bom tempo quente. Aí o pão crescia lá, assava esse pão bem gostoso, né? Na folha da bananeira. Aí ela pegava com uma pá bem grande assim, ponhava o pão em cima e colocava lá dentro do forno. Era muito legal. Nossa. Hoje a gente vê a riqueza. E a gente era inocente, né? Não tinha televisão, porque assim, parte da minha vida eu fui criada morando em sítio. Depois a gente foi pra cidade. A minha juventude já foi numa cidadezinha, mas cidade interior. Tudo ali só tinha, como se diz, cidade tinha uma rua só, uma placa no meio. Seja bem-vindo. Você passar por lá da placa, boa viagem. Nós brincávamos, sabe? Tinha outras ruas, mas a rua que eu morava, que meu pai morava, meu pai tinha casa, era a rua principal, né? E era a rua dos comércios. Então, assim, parte da minha vida, a infância, eu passei em sítio e a juventude na cidadezinha interior. E ali tinha festa na escola, tinha tanta coisa gostosa. Ai, nem gosto de lembrar. Esse dia eu fui pro lado do Paraná, começou a voltar as recordações, sabe? Olha, gente, ainda tá grudando um pouquinho, mas muito cuidado, muito pouquinho. Só pra não grudar. A partir do momento que ela não estiver colando na sua mão, tá bom. É que aqui ele já tá crescendo, né? Olha que pão maravilhoso que vai ficar. Então, o bicarbonato, ele é muito bom, sabe, gente? Pra mim, foi muito bom. O bicarbonato eu tomei um bom tempo, assim, porque eu tinha problema renal, né? E graças a Deus foi bom. Ele ajuda a tirar a acidez do teu sangue, né? Aquela sujeira. Mas é assim, gente, tudo remédio, você não pode tomar por muito tempo. E eu gostei, eu dava aquele... eu ficava com o estômago ruim, né? Eu tenho um problema no estômago também, nos tempos comecei a ter, de vez em quando tem, diz que é uma bactéria que a gente tem, vira e mexe, ela floresce, né? Então, eu dava aquele... Eu não tomava, assim, tipo um remédio pro estômago. Eu corria lá, pegava uma colherzinha de bicarbonato e tomava. Tudo bem, até uma certa altura foi muito bom. Depois, gente, eu tomei muito tempo também. Eu comecei com alergia, que do nada, saía um grosseirão em mim, eu ficava me coçando tudo, sabe? E aquela coceirada, que o corpo inteiro, na cabeça, no corpo inteiro. Eu falei, meu Deus, aqui no seio, pra todo lado. Eu falei, o que será isso? Só que eu sou assim, eu tomo quando começa a aparecer como diz assim, uma doença nova, um corpo velho, eu já começo a observar. Bom, deve ser, os remédios que eu tomo é os mesmos. Deve ser alguma coisa que eu tô comendo que tá fazendo mal. Eu já tenho alergia a produtos químicos, né? Porque tanto que eu mexo com sabão, essas coisas, cada vez que eu faço sabão, depois eu tenho que tomar um remédio para antialérgico. Aí, bom, só que eu pensei, não mexi com sabão, não mexi com nada, porque essa coceira ficava quase louca me coçando. Aí eu comecei a observar, falei, será que é o bicarbonato? Aí tomei o antialérgico, melhorou. Tomei o bicarbonato, daqui a pouco eu tava vermelha, tudo me coçando aqui, o braço tudo pipocado, o corpo inteiro. Falei, descobri o que tá me dando alergia. Era o bicarbonato. Por quê? Porque eu tomei muito tempo seguido. Então não pode.
Olha, gente, aqui, ó, agora não tá grudando na minha mão mais, tá vendo? Esse é o ponto, ó. Não pode deixar duro, mas também não pode deixar assim grudando na mão. Agora aqui, eu vou colocar ele, olha que massa maravilhosa, olha. Vendo, ó, ela tá bem, já que tá crescendo. Eu vou colocar ele, vou fazer uma bolinha, né? E vou colocar ele numa vasilha, numa bacia, num bol, o que você quiser aí. E vou deixar, gente, ele crescer assim, pra depois eu fazer meus pão, tá? Então, como a minha bacia aqui já tá suja de massa mesmo, eu vou deixar aqui mesmo, ó. Eu vou deixar ele crescer, ele dobrar de tamanho. Então, aqui é bom sempre você colocar um plástico, né? E depois colocar um pano por cima. Porque o plástico ajuda a esquentar, né? Para o pão crescer mais e não grudar também depois no teu guardanapo, né? Então, eu costumo pôr assim, um plástico, né? Um plástico filme, qualquer plástico. Se não tiver plástico, você rasga uma sacola, um saquinho desse que você compra de pão aí, coloca em cima. E depois aqui eu vou cobrir com guardanapo. Olha, a minha mãe costumava assim, cobrir assim, ó. Sabe o que ela fazia? Ela cobria e depois ela colocava uma coberta em cima pro pão crescer. Mas ela fazia de muito, ela fazia de 5 quilos de uma vez de farinha. Aquilo a gente comia, o pão tava velho já lá e a gente achava gostoso, né? Porque não tinha outro, não tinha assim, nada perto pra gente comprar, então a gente comia aqueles pão. E era assim, um pão bem simples, com água, com ovo, nem sempre a gente tinha leite, né? Então, assim, então agora eu vou deixar ele crescer aqui, sei lá, provavelmente por uns 20 minutos, né? Que hoje tá meio quente, aí eu vou ver, vou marcar, ver quantos minutos, mas aí é outra coisa também que não dá pra você dizer certo quantos minutos você vai ter que deixar teu pão crescer. Porque se o fermento não for bom, ou tipo assim, se tiver um dia frio, às vezes o pão vai demorar uma hora, 2 horas para crescer. Mas quando o pão tá bom e tudo tá bom, e você tá num dia bom, às vezes 20 minutinhos você olha que tá dobrando o pão. Aí a gente vai moldar ele, que eu vou tirar o plástico, né, pra você ver. Se eu tivesse colocado só o guardanapo, eu tinha colado no guardanapo, né? Então, olha, pra vocês verem, ó. Tirei o plástico não gruda muito. Olha como tá bonita a minha massa, gente. Ó, já lavei minha mão, olha. Então, a gente tem que fazer assim, ó. Eu deixei aqui a base de uma meia hora, sabe? Eu fui mexer com outras coisas. Aí, quando tá esquecido o pão, quando eu vim aqui, já tinha crescido. Olha que massa linda. Então, a gente tem que fazer assim agora, pra tirar o ar dela, né? Porque depois ele tem que deixar ele dar mais um acrescidinho, né? Se você colocar direto do jeito que tá aqui, colocar pra assar, aí como ele já tá com ar, então ele não vai crescer de novo. Olha que massa maravilhosa, olha. Olha. Agora aqui eu vou moldar meus pão, né? Ó. Eu já sovei ele bastante, né? Então aqui, se eu quiser, eu posso abrir ele com o rolo, né? Mas eu não vou mexer com o rolo, não. Eu vou... Olha, o pão tá bom, que nem dizia minha tia-avó. Quando ele se aperta assim, que ele faz pof, pof, que ele tá soltando bolha, sabe? Aí ele tá no ponto. Ele tem que tá soltando bolha. Você aperta assim, você faz assim, ó, ele estoura, ele faz bolinha. Aqui eu vou jogar só um pouquinho de farinha, pelo assim, pelo ele não tá grudando, mas é bom, né, gente? Na hora de você enrolar ele. Eu vou fazer, gente, 2 pão grande, tá? Eu poderia fazer 3, acho que, não sei, vamos ver aqui. Eu não gosto de fazer o pão muito grandão, né? Porque eu gosto de fazer uns 3 pães. Eu acho que eu vou fazer 3. Eu vou cortar assim. Vamos ver quanto que dá aqui. Ó. E assim. Vou fazer 3 desse aqui. Porque às vezes eu pego e divido, né? Eu dou pros filhos, então eu não gosto de dar pedaço. Eu gosto de dar um inteiro. Às vezes eu faço 3, 4 pão pequeno. Veio eu fazer 2 grandão, né? Porque ele corta no meio e fica... Ó, tá vendo? Ele voltou ao normal de novo, né? Ele cresceu, voltou. Agora a gente vai moldar esse pão do seu jeito. Se você quiser fazer bastante pãozinho pequenininho, você fazer um só grandão. Se você quiser fazer 2, você faz. Se quiser fazer 3, você faz. E o jeito de moldar é do seu jeito, tá? Eu sou modo antigo lá que nem a minha mãe. Minha mãe, antes ela não tinha cilindro, depois ela comprou. Aí ela fazia assim, eu gostava de ver ela fazendo pão, sabe? Ó, ela fazia assim, né? Esticava bem assim a massa, ó.
Aí depois ela pega uma beirinha aqui, ó, enrola e vem assim, ó, fazendo assim, pra modo ele agregar bem, né? Ó, assim, vai apertando até chegar no final. Aí no final você já não aperta tanto, mas não tem pão ficar magrelo, ficar fino. É mais pra pegar a pontinha dele só, ó. Aí ele vai enrolando, ó, daí no fim aqui fica assim, ó. Pãozinho bonitinho. Olha, pra vocês verem que bonitinho que ficou. Então, eu vou fazer 3, porque daí eu sempre dou um pra minha filha, né? Então, vou fazer 3. Eu poderia fazer 2 grandão, né? Mas eu vou fazer 3. Olha que massa, bonito que ficou. Sem contar que aqui já vai evitar de você ter azia, porque tem um pouquinho, o segredo é o bicarbonato, tá? Porque daí, o bicarbonato é bom pra azia, né? Não, como eu falei, não pode tomar muito. Mas de vez em quando é bom pra azia. Deixa eu pôr um pouquinho de farinha que fica melhor. É bom pra azia, é bom pra limpar seu sangue, é bom pro estômago. Só que você não pode tomar continuadamente, tá, gente? Toma assim, de vez em quando, porque eu gostei tanto do bicarbonato e comecei a tomar demais. Aí, como eu disse aqui pra vocês, daí me deu, no final, me deu alergia. Me deu uma coceirada no corpo que quase louca. E não sabia o que que era. Aí disse, eu mesmo, sem fazer exame nenhum, eu descobri que era o bicarbonato. Parei de tomar, tomei um remédio para alergia uns dias, sarou aquelas coceiradas. Olha que pãozinho bonitinho. Vou amassar, fazer 3. Não precisa nem sovar mais muito, porque ele já tá sovado. Então, agora é só moldar. Né? Uma massa tão gostosa, gente, de mexer. Ó. Aqui, gente, eu coloquei papel manteiga, né? Eu gosto porque depois se gruda, assim, a gente tira a casquinha, não fica aquele queimadinho, que às vezes costuma meio que queimar o pão no fundo, né? Você fica deixando ele ficar meio amarelinho, daí ele queima. Aqui no meio, eu gosto assim de dar 2 risquinhos, né? Pra quando ele cresce, daí ele fica, ele abre o pão, né? Então eu gosto assim de dar um risquinho, 2 no meio. Isso aqui é mais pra nós de quando o pão cresce, a gente vê que ele cresceu, porque ele estica, né? Ó. Não vou fazer isso só, não vou fazer muita coisa por cima, não. Porque mesmo porque quando ele cresce, ele até some esses risquinhos que a gente fez aqui. Ó. Agora, eu vou tornar, cobrir o meu pão e vou deixar dar mais uma crescidinha. Só que agora ele cresce mais rápido, tá, gente? Ele vai dar meio que dobrar de tamanho. Não pode deixar passar do tempo também. Se você deixar passar do tempo, ele crescer demais, quando você colocar na tua forma, quando você põe no teu forno passar, ele já não tem mais espaço para crescer. O que ele vai fazer? Ele vai abaixar. E fica aquele pão murcho, tá? Então, você tem que saber que não pode deixar ele crescer demais. Eu vou deixar ele crescer um pouco. Depois que ele crescer, que eu ver que deu mais uma subidinha, que ele já cresceu. Agora vai estar mais uma subidinha. Aí eu vou quebrar, eu vou pegar uma gema de ovo com um pouquinho de leite e um pouquinho de açúcar. Eu vou bater e vou passar por cima para deixar ele ficar amarelinho. A gente pode passar também café ou manteiga, tudo só para dar um brilho no pão, tá bom? Então aqui agora eu vou tornar, cobrir com o meu papel, vou aproveitar o mesmo que tá aqui, já tá sujo de pão mesmo. E vou deixar aqui de novo, para o modo ele tornar a crescer. Olha, tem uma bolinha. A minha mãe, ela fazia assim, para ver se o pão cresceu, ela pegava uma massinha, um pedacinho, coisa dos antigos, né? Um pedacinho da massa, fazia uma bolinha e jogava no copo de água. Aí, quando a bolinha subia lá em cima, era porque o pão tava bom para levar pro forno. Olha a sabedoria dos antigos, né? Então, você coloca dentro de um copo de água. A aguinha morna, né? Aí, quando a bolinha subir, é porque o pão tá bom, tá crescido. A pessoa que legal? Minha mãe fazia isso. Ó, eu vou cobrir de novo e vou deixar aqui. Daqui a pouco eu vou passar só a gema, né, que eu falei. Pessoal, o meu pão já cresceu. Vocês estão vendo ali o risquinho que eu dei no meio, como abriu? Então é bom vocês darem esse risco.
Até para você ver que ele cresceu, né? Aí eu peguei uma gema de ovo, né? Dei uma batidinha com um pouquinho de leite e uma colherzinha de açúcar. E pincelei aqui por cima, ó. Então, ele já tá bem levinho, ó. A gente pega assim e vê que a forma tá leve. Então, tá na hora de eu levar pro meu forno. Só que eu ponho em fogo baixo, 180, para modo de ele dar espaço para ele crescer mais um pouco. Se eu deixar ele crescer mais do que isso aqui, a hora que eu colocar ele no forno, ele já cresceu tudo. Aí, em vez dele crescer, ele faz o efeito contrário, ele abaixa o teu pão, tá bom? Então, daqui a pouco, uns 40 minutinhos, já vai estar meu pão assadinho, maravilhoso. Pessoal, o meu pão já tá pronto, né? Olha que belezura, gente, ó. Olha a leveza desse pão, ó. Só com 10 gramas de fermento eu fiz. E também foi uma colherzinha de bicarbonato, porque ajuda na leveza do pão e para você comer o pão e não te dar azia, tá bom? Que maravilha. Olha, 3 pão maravilhoso. Agora aqui eu vou cortar um no meio para vocês verem a delícia que ficou esse pão. Ó, bem levinho. Ó, olha a maravilha da massa. Olha, gente, se apertar aqui ele já amassa. Ah, e o bom é você colocar o papel manteiga por baixo, que daí o pão, se tiver algum de grudar, ele não gruda muito, né? Ele gruda no papel, ó, ó, ó a leveza do pão. Então, agora aqui, gente, eu vou comer com manteiga, ou com requeijão, com a maionese, ou puro, né? O jeito que você quiser. Cheirinho delicioso, gente, olha, que maravilha, olha. Bonito que ficou meu pão, ó, ó. Você aperta, ó, tão fofinho. Então, por hoje é só. Deixa eu tomar meu cafezinho, que eu acabei de tirar o meu pão do forno, que eu gosto de comer ele meio morninho assim. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Faça aí que você vai adorar. Você vai comer seu pão sem medo de dar azia em você depois. Porque às vezes se põe muito fermento no pão, né? E aí você come, daqui a pouco tá fermentando o seu estômago, né? Pão caseiro costuma dar esse tipo de coisa. E você fazendo ele com menos fermento e põe uma colherzinha de bicarbonato, você não vai ter azia depois que você comer. E outra, outra dica que eu disse, o pão com água, ele fica mais leve, ele cresce mais. Se você põe leite, o leite pesa mais na massa. Então, são dicas, coisas que a gente vai aprender no dia a dia, né, gente? Olha, né? Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, estarei aqui com mais uma receitinha. Espero que vocês gostaram, né? Ó, e estejam aí comigo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e aproveitando também as receitinhas que eu tô colocando aí. Fui, deixa eu tomar meu café.